Lá no 91, parágrafo 1º, temos esse confisco por equivalência, que ocorre quando não se acha o bem que foi diretamente relacionado ao crime, ou seja, não são encontrados, não se localizam. Olha lá o que diz o artigo 91, parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Então, foi cometido um crime e não foi encontrado o bem que foi produto ou proveito do crime. Nesse caso, pode ser decretado esse confisco, ou seja, essa perda de bens nos valores relativos a outros bens, nos valores equivalentes, ok? O que tivemos de novidade com a lei anticrime foi uma nova hipótese de confisco. Tivemos o confisco alargado, trazido pelo artigo 91A. E no que consiste, então, esse confisco alargado? É uma hipótese nova, como eu te disse, prevista pela lei anticrime, e estende esse confisco, ou seja, esse perdimento de bens, a bens que não estejam diretamente ligados ao crime. Se estivermos falando de bens diretamente ligados ao crime, estamos falando do confisco normal, que já existia no artigo 91. O que o artigo 91A fez foi ampliar o confisco, por isso o nome confisco alargado, para abranger bens que não estão diretamente ligados ao crime, mas que de alguma forma provêm de atividades ilegais por ser incompatível com o rendimento lícito do condenado. No confisco alargado, pessoal, nós temos um confisco sobre aquele bem que foi ilicitamente adquirido, ou seja, quando temos um enriquecimento ilícito. E quando que isso é caracterizado? Segundo o artigo 91A, é necessário fazer, vamos dizer assim, uma continha para saber quais são os bens que incidem sobre o confisco alargado. A ideia é a seguinte: os bens do condenado vão ser considerados menos os bens compatíveis com seu rendimento lícito. Nessa diferença, teremos o confisco alargado sobre esses bens. Olha lá, aqui nós temos o artigo 91A. Vamos ler novamente para ficar claro. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. E aqui já uma outra dica PMF. Olha que não é para qualquer crime que é possível a aplicação do confisco alargado. A primeira condicionante que o artigo 91A traz é pena máxima superior a 6 anos. Então aqui, como você já percebeu, o nosso intuito não é apenas passar a matéria, mas fazer com que você lembre do que foi estudado de maneira mais fácil. Quando falamos em pena máxima superior a 6 anos, vou te trazer aqui um exemplo para você lembrar disso e não errar, porque isso é certeza. Esse é o ponto que mais vai ser cobrado em prova. Vão colocar, em vez de pena máxima superior a 6 anos, vão colocar pena a partir de 6 anos, pena aplicada a partir de 6 anos, e não é pena máxima em abstrato superior a 6 anos, não 6 anos. Então, para você não errar esse detalhe, olha aqui comigo, você vai lembrar do seguinte exemplo. Você vai lembrar de um crime de corrupção passiva praticado pelo casal Max e Suzy. Por quê? Porque em Max e Suzy você já tem esse requisito e não corre o risco de você errar. Pena máxima em abstrato superior a 6 anos, ok? Nesse caso, casal Max e Suzy cometeram crime de corrupção passiva. Por que que cabe confisco alargado na corrupção passiva? Porque a corrupção passiva tem pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aqui que a gente tem que olhar, ó, pena máxima em abstrato superior a 6 anos, ou seja, 12 anos, ok? E outro ponto importante, que também vai ser peguinha de prova, é que não importa a pena aplicada ao casal Max e Suzy, por exemplo. O que importa é que o crime
que eles estão respondendo tem uma pena máxima em abstrato superior a 6 anos. Então aqui, vamos supor que eles ficaram na pena mínima, reclusão de 2 anos. Não importa. O que importa para ver o confisco alargado é que ele é um crime com pena máxima em abstrato superior a 6 anos. Então, por mais que eles fiquem com a pena concreta abaixo dos 6, caberá também o confisco alargado. E qual é essa ideia dessa continha aqui, então, para a gente entender melhor? Vamos supor que esse casal, Max e Suzy, tenham bens avaliados em 5 milhões, certo? Esse é o patrimônio deles. São bens avaliados em 5 milhões. Cometeram um crime de corrupção passiva. Tiveram, então, um enriquecimento ilícito. O que o juiz vai ter que considerar para poder fazer o confisco alargado? Ele vai pegar os bens do condenado, nesse caso, dos condenados, né, Max e Suzy, avaliados em 5 milhões, e vamos dizer que os bens que seriam compatíveis com o rendimento deles adquiridos licitamente seria de 1 milhão. Então, ele vai pegar essa continha, vamos dizer que eles têm um patrimônio de 5 milhões, mais os bens que eles teriam, se fosse considerado somente o seu rendimento lícito, seria de no máximo 1 milhão. Então, ele vai pegar e fazer 5 milhões menos 1 milhão, e o confisco alargado de bens poderá recair sobre esses 4 milhões em bens, ok? Essa é a ideia do confisco alargado, trazer uma despatrimonialização do criminoso, provar que o crime tem mais custos do que benefícios, ou seja, que o crime não compensa, porque de nada adianta simplesmente o encarceramento, ok? O que mais toca, o que mais dói, vamos dizer assim, será no bolso do criminoso, para provar que realmente o crime não compensa, certo? Essa é a ideia do confisco alargado, não somente restringir a liberdade, ou seja, aplicar uma pena, uma sanção penal, e sim alcançar os bens do criminoso adquiridos ilicitamente.